Olá, aqui é a Isa Minatel, estamos junto, mais um vídeo da série O Cérebro da Criança. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, e esse é o vídeo número 5 dessa série que a gente está fazendo sobre o cérebro da criança. E nessa altura do campeonato, tendo visto tudo que você já viu aí nos outros 4 vídeos, eu quero te perguntar, você aprendeu a aprender? Alguém te ensinou como é que o seu cérebro aprende? Como é que você deve estudar para o seu cérebro aprender efetivamente? Como? Que jeito que é esse processo de estudar? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como que a gente ensina a nossa criança a aprender? Como a gente ensina a nossa criança a estudar além da escola? Vamos junto? Gente, a gente tem a falsa ideia de que a aula na escola existe para a gente aprender. E isso não é verdade. A aula existe para a gente entender. Entendi, ok. Agora, aprender, fixar, acontece quando a gente estuda sozinho. Isa Minatel, estudar sozinha? Estudar sozinho. É muito importante que a gente ensine as nossas crianças a estudarem sozinhas, porque senão elas acham que só frequentar as aulas é suficiente para aprender, para captar, para realmente fixar os conteúdos. E não é verdade. É necessário a gente ter a disciplina de estudar sozinho. A gente já falou um pouco nos outros vídeos, né? Baseado nas ideias do professor Pierluigi Piazzi, de que aula dada é aula estudada no mesmo dia, lembra? Mas agora eu quero te falar algumas coisas importantes sobre esse processo de estudo. A primeira coisa que a gente precisa ter para estudar é um local sem distração. Para estudar, a gente precisa se concentrar. Para concentrar, a gente precisa de um lugar quieto. Então aí começa o primeiro desafio, né? Às vezes a gente vai querer ajudar a criança a fazer o dever de casa junto com o outro menino pequeno que está ali do lado bagunçando, junto com o marido, com o pai, com o companheiro, sei lá, que está lá assistindo televisão, ou com o nosso rádio aqui ligado, ou a gente mexendo no celular enquanto faz isso, ou a criança está aqui fazendo, de repente, alguma coisa chama no celular. Não. Inclusive, existe uma pesquisa que mostra que só de um celular estar no mesmo ambiente da pessoa que está estudando, essa pessoa tem queda no rendimento da concentração. Queda no rendimento da concentração só porque o celular está no mesmo ambiente, sem tocar, sem fazer barulho, sem acender luz? Você acredita nisso? É grave, né? Então, um ambiente livre de distrações. Isa, mas uma musiquinha pode, né? Bom, calma. Depende. Se for uma musiquinha clássica, uma música só instrumental, até vai bem. Agora, se for uma música com letra e voz, alto lá. O nosso cérebro, ele trabalha através de processamentos paralelos, ou seja, várias partes do cérebro podem estar ativas ao mesmo tempo. É por isso que a gente consegue dirigir o carro, conversar com a pessoa que está do lado. Tem gente que não consegue isso, né? Mas geralmente a gente consegue, né? De repente até comer alguma coisa enquanto dirige. São processamentos paralelos que vão acontecendo dentro da nossa cabeça. Agora, se a gente olhar com detalhe para o cérebro humano e para os hemisférios direito e esquerdo, a gente vai ver direitinho que existem partes específicas do cérebro que vão atuar em cada área do conhecimento. Por exemplo, tem a área linguística, tem a área lógico-matemática, tem a área musical e tem a área espacial. Então, normalmente, nas matérias de escola, quando você vai estudar, quando a criança vai estudar, ela usa mais os módulos 1, 2 e 4. Linguístico, lógico-matemático e espacial. O módulo 3, musical, nem tanto. Agora, se eu coloco uma música instrumental, tudo bem. Vai ser aquele musical que não vai concorrer com os outros. Agora, se a música tem vocalista e voz e letra e tudo, ela começa a puxar o módulo linguístico. E aí a pessoa lê uma coisa ouvindo uma música que está falando outra, já começa a confundir, não prestar bem atenção naquilo que está lendo, por exemplo. Então, é para estudar num local tranquilo, sem distrações e música só se for instrumental, ok? Que mais, gente? É indispensável
indispensável estudar fazendo. Como assim, Isa? Não estou entendendo. Como assim estudar fazendo? É porque tem gente que acha que vai ficar estudando lendo, só no marca-texto, sabe? Só o lendo em voz alta para pegar, tal. Tudo isso pode ajudar, mas de verdade verdadeira, o cérebro fixa muito melhor os conteúdos quando a gente escreve, quando a gente copia, quando a gente faz esquema, quando a gente faz resumo. Então, é preciso que a gente coloque a mão na massa. O mais interessante é que o resultado desse estudo nem precisa estar bonito. A gente pode jogar tudo fora depois. Mas o fato de copiar, o fato de registrar é que provoca muitas vezes a fixação aqui na sua cabeça. Vou dizer mais. Eu disse escrever, copiar, não digitar. Então, essa nossa ideia moderna de achar que escrever está ultrapassado, que a gente não precisa mais disso, que daqui a pouco as pessoas não vão mais usar lápis, papel e caneta, pode até acontecer. Mas do ponto de vista do aprendizado, do que a gente tem até aqui, de pesquisas, de buscas, né, informativas em relação a como o cérebro fixa as informações, o bom e velho papel e caneta são ainda uma excelente opção. Ainda são, talvez, as melhores opções. Ah, lembra daquilo que a gente falou sobre a fixação durante a noite? Que o cérebro vai selecionar aquilo que teve relevância do que não teve relevância? Escrever também é um fator que o cérebro dá relevância. Opa, isso aqui a pessoa escreveu, então tem mais relevância, vamos guardar. Eu lembro bem quando eu era menina, que quando eu escrevia um endereço ou um telefone, eu não precisava nem levar o papel, eu ia me lembrar depois. Isso acontecia comigo. Então eu tirei realmente a comprovação disso aí. E intuitivamente estudava sempre escrevendo, sempre fazendo resumos e esquemas. E gente, eu era uma pessoa que dava aula para os meus colegas, desde pequena, porque esse método de estudar escrevendo funcionava. Olha que interessante. Agora, fazendo minhas buscas, minhas pesquisas sobre o cérebro da criança, eu descubro que realmente ainda há essa orientação de que as crianças estudem escrevendo. E tem algumas opções interessantes também. Se a criança não gostar de escrever no papel, se sentir um pouco, aquilo está entediante, você pode usar lousa, porque não importa o que ela vai fazer com aquilo que escreveu, importa que ela escreva. Olha que interessante isso. O professor Piazzi até brinca. Digitar, gente, faz com que aquilo que a gente escreveu fique gravado no HD do computador, do dispositivo que a gente usou. E escrever é que faz gravar no nosso HD, no nosso córtex cerebral. Viu? E ele ainda faz uma provocação. Ele fala, qual é a matéria mais fácil de aprender? E ele diz, a matemática. Tá doido? Como assim a matemática? Meu Deus, é mais difícil de todas, né? Ele falou, falei, não de entender. De entender a matemática às vezes é bem complicadinha. Mas de aprender é a matemática, de fixar. Por quê? Porque a matemática você faz exercícios, faz problemas, faz atividades. Não tem jeito de estudar matemática só lendo. Tem que ser fazendo. Por isso, aquilo que você de fato aprende na matemática fica com você. Então é por isso que matemática acaba sendo mais fácil de aprender, porque você faz exercícios. História você fica querendo só ler e às vezes você entende, mas realmente fixar é mais complicado. Por isso é importante destacar lá palavras-chave e copiar, fazer esquemas para que você possa fixar e aprender, portanto, né? Confúcio disse, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu até me lembro, mas o que eu faço eu aprendo de fato. Por isso que tem que ter papel e caneta na mão para exercitar, copiar, escrever, registrar o que a gente quer que seja de fato aprendido. E aí, se você parar para pensar, na aula, o que a gente faz? Muito mais vê e ouve. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo até me lembro às vezes, mas o que eu faço eu aprendo. É na hora de estudar em casa, a tarefa de casa inclusive, né? Polêmica, se precisa, se não precisa, a favor ou contra, né? Mas quando bem direcionada, quando a criança está envolvida no assunto, ela deseja fazer mais daquilo. Eu tenho um menino de 10 anos que procura exercícios de matemática para fazer. Procura na internet, mais daqueles do que faz na escola. Então, a tarefa ela pode ser muito interessante e envolvente, dependendo de como está sendo todo o processo de ensino-aprendizagem da criança, viu? Eu não tenho uma ideia pronta de que, não, tarefa nenhum, de jeito nenhum, não. Ou, sim, tarefa um monte, lista de exercícios de qualquer jeito, vai lá, cansar até, calma. Mas não precisa nem tanto lá, nem tanto cá. Agora, parar para fixar os conteúdos
pode se fazer necessário sim, né? E a tarefa pode ajudar. Agora, o vínculo criado entre o professor e o aluno, a forma como esse conteúdo está sendo apresentado, que envolva o aluno, que deixe curioso o aluno, tudo isso, né, vai dar sentido, desejo até por aquela tarefa. Então, gente, na aula, a gente principalmente vê e ouve. Na hora que está sozinho, é que a gente faz. Faz o quê? Faz exercícios, faz atividades, faz o quê? Faz resumos, faz anotações, faz o quê? Faz esquemas com palavras-chave, né? Esse fazer é muito importante para o aprender. Então, se alguma criança tiver com dificuldade de aprendizagem, dá uma observada se não está faltando o fazer. Uma vez que uma criança aprenda que para estudar ela precisa ter a disciplina de encontrar um lugar sem distrações, que ela precisa fazer algo com aquilo que ela viu e ouviu na escola, e que fazer esse processo no mesmo dia antes de dormir, ela pode ter resultados muito potentes no seu processo de aprendizagem. Isso seria aprender a aprender. Olha que maravilhoso. Por que a gente não ensina isso na escola, gente? Acho que devia ensinar isso também, né? Antes de tudo, aliás. É por isso que é no momento do estudo que você realmente aprende, no momento do estudo que a criança realmente aprende. Ela prepara o seu cérebro para, durante o sono, lembra? As redes neurais se reconfigurarem, se alterarem fisicamente para gravar o conteúdo novo. É por isso que um bom professor não faz o aluno aprender. Ele faz o aluno entender e gostar do que entendeu, para que ele tenha desejo de parar um pouco mais em cima daquilo e então aí aprender, fixar o conteúdo. Na realidade, o único professor capaz de fazer o aluno aprender é o próprio aluno. Montessori já falava isso, gente. Montessori já dizia que cada criança tem um professor interior. Olha que mulher à frente do seu tempo. Agora as neurociências comprovando isso mesmo. Por isso que não adianta a gente querer enfiar alguma coisa na cabeça do outro. É o outro que precisa perceber como ele funciona. E vou dizer mais, algumas pessoas têm um processamento auditivo muito interessante. Então, viu, ouviu, fez e leu em voz alta, sabe? Isso pode ajudar. O outro é mais visual, então ao invés de escrever tudo, ele vai fazendo desenhos das coisas. E isso faz ele fixar, entende? Você vai se percebendo, você vai ajudando a criança a se conhecer. Isso é programação neurolinguística. Aí nós já estamos entrando naquela parte de sistemas representacionais, que é saber se eu sou mais visual, auditivo ou sinestésico. E quando eu sei isso, eu tenho a chave que abre a porta do meu aprendizado. Olha que maravilhoso. Como é que é a sua criança, hein? Mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica? O que você observa? Quando ela estuda, qual é o processo dela? Vai fazendo testes, vai tentando ajudar, vai tentando descobrir com a sua criança. O que eu quero deixar para você nesse vídeo, que você não pode sair daqui sem entender, é a importância de estudar sozinho. A importância de aprender a estudar sozinho mesmo, ficar sozinho estudando alguma coisa. Tem um pesquisador chamado Anders Ericsson, e ele pesquisou violinistas. Ele separou, lá na Ópera de Berlim, 3 grupos de violinistas. Aqueles que estavam estudando para ser verdadeiros solistas, maravilhosos, potentes, incríveis. Os bons violinistas, né, um grupo um pouquinho menos destaque do que aquele primeiro, e um grupo que estava estudando para serem professores. Esses eram os que estavam se desenvolvendo para darem aula. Os 3 grupos trabalhavam nos seus instrumentos, treinavam, portanto, em torno de 50 horas por semana. Agora, os 2 grupos melhores, tá? Aqueles bons violinistas e aqueles se preparando para serem solistas, eles passavam a maior parte dessas 50 horas treinando sozinhos, sem plateia, sem olha o que eu estou fazendo, olha mãe. Muitas vezes a gente acostumou a nossa criança a ficar o tempo inteiro, olha mãe, parabéns, muito bem meu filho, parabéns, muito bem meu filho, cuidado. A gente vicia a criança no nosso parabéns, no nosso elogio, e ela fica dependente disso, e ela não desenvolve a capacidade, a disciplina de treinar sozinha. Esse grupo dos melhores, inclusive, determinou que estudar sozinho, treinar sozinho, era a atividade mais importante que eles faziam na vida de violinista. E falaram que quando eles estão em grupos, aquilo é legal, mas é um lazer, que o trabalho real acontece sozinho. Olha que incrível! Isa, mas isso deve ser só para instrumentista, né? Deve ser só para esse pessoal que precisa, assim, se concentrar para tocar alguma coisa e tal. Tá, então vamos mudar de área
na pesquisa. Teve um pesquisador chamado Demarco, que juntou numa pesquisa mais de 92 empresas e mais de 600 programadores. Ele pegou esse pessoal e falou assim, vamos ver aqui quem é que programa melhor, o que interfere no resultado do programador. O objetivo da pesquisa era que cada um desses desenvolvesse um programa no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, do jeito que ele fosse. E o resultado foi surpreendente. Os melhores programadores foram até 10 vezes melhores do que aqueles piores programadores. E então o Demarco ficou assim, qual que é a questão? Como? O que determinou tanta diferença? Então, ele foi eliminando variáveis. Seriam os anos de experiência? Olhou, checou? Não. Seria o salário? Olhou, checou? Não. Entre os melhores tinham pessoas com muita experiência, com pouca experiência, com bons salários, com não tão bons salários. Seria o tempo gasto, então, para fazer essa programação tão maravilhosa assim? Olhou? Não. Programadores com 10 anos de experiência não tinham se saído melhor que aqueles com 2 anos de experiência. A metade dos melhores ganhava menos que os outros. E o pior, programadores sem falha levaram menos tempo para terminar os seus programas. Agora, tinha uma coisa. Os programadores que trabalhavam numa mesma empresa tinham resultados meio semelhantes, meio similares. Uai, Isa, como assim? E o que isso tudo tem a ver, gente, com isso que nós estávamos falando até agora nesse vídeo? Tem a ver, gente, que os melhores programadores trabalhavam com mais privacidade, com mais controle sobre o seu espaço pessoal, com mais liberdade para ficar quietinho, fechar a porta e focar naquilo que eles queriam fazer. 62% dos melhores programadores tinham um espaço privado para trabalhar. E 76% dos piores afirmavam que eram sempre, frequentemente interrompidos. Agora você já entendeu, né, minha gente? O que acontece com a nossa criança quando ela quer estudar e a gente fica interrompendo? Ou a gente não, ou é o celular, ou é o dispositivo, ou é o... Entendeu? Depois não entende porque a criança não vai bem. Alguma criança vai bem mesmo assim, tudo bem, que bom. Imagina essa criança sendo instruída a estudar num ambiente adequado. A gente já sabe, gente, que esse negócio, essa ideia de multitarefas, né? Fulano é multitarefas, a geração atual é multitarefas. As pesquisas mostram que não é verdade, que o cérebro é de focar. E que quando ele para dar conta de outra coisa aqui, ou quando vai fazer uma coisa e outra, é um pula-pula de foco, de atenção, de uma atividade para outra, que reduz a produtividade e pode aumentar os erros em até 50%. Então, senhoras e senhores, esse vídeo serviu para você saber como que o cérebro da criança e do adulto também aprende e como que é importante a gente aprender a aprender, para entender qual é o jeito certo, o jeito melhor, o jeito que funciona de estudar. Não é certo porque o outro é errado, porque eu estou falando mas porque as neurociências nos mostram. A programação neurolinguística também. A gente precisa entender como o cérebro funciona para conseguir ajudar as nossas crianças a conduzirem os seus cérebros para a aprendizagem. Eu espero de todo o coração que isso faça a diferença. Eu espero muito que se a sua criança está tendo algum desafio de aprendizagem, ela consiga melhorar através dessas informações. E se a sua criança não está tendo nenhum desafio de aprendizagem, que essas informações façam a diferença para que quando ela for cada vez ficando, né, em níveis mais desafiadores de aprendizagem escolar, ela tenha esses recursos para saber estudar. E você? Já sabia como é que o seu cérebro aprendia? Já sabia a importância de estudar sozinho? Qual foi a coisa mais curiosa que você ouviu nesse vídeo de hoje? Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção, que você não sabia? Deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo. Gratidão sem limites! Se fez sentido, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Ativa o sininho aí para receber as notificações sempre que a gente postar vídeos novos, tá bom? Gratidão sem limites por estar conosco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!